Graças e paz, amada igreja. Pela providência do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez, lembramos que nosso pastor está em recuperação de sua cirurgia, mas estamos ansiosos para ele estar em condições, tanto pela sua própria saúde, quanto pela nossa saúde aqui, trazendo as palavras do Senhor. Meus irmãos, abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, os versículos 53 ao 58. Nós, há um tempo atrás, viemos pregando aos poucos sobre as parábolas do capítulo 13, que chamamos de capítulo parabólico, haja vista que é concentrado a maioria das parábolas de Mateus, mas faltou só, já não era mais parábola, um pedacinho de Mateus capítulo 13, desse capítulo. Então, pela mercê divina, estamos trazendo ele desta vez. E diz assim a infalível e suficiente palavra de Deus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vens esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, bendito seja o teu santo nome, meu Deus. Ao Senhor, nós falamos, confirmamos e reafirmamos que só tu és Deus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós cremos e temos percebido pela tua palavra que o Senhor está aqui entre nós. O Senhor está, ó Deus, aqui. O Senhor estava cantando conosco a tua palavra. O Senhor estava lendo a tua palavra conosco. E nós te pedimos que continue conosco na administração desta palavra, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que diminua este que fala, Pai, mas que a tua palavra, mediante o teu Espírito, sobressaia, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado, ó Deus. Somos vasos de barro, frágeis, incapazes de fazer qualquer coisa boa. Nossa natureza, a minha natureza, é imunda, trapo de imundícia, depravada. Mas o teu sangue revestiu e purificou. E por isso temos acesso a ti, mediante o teu Filho, Cordeiro Santo, perfeito, que deu a sua vida, para que pudéssemos ter acesso livre ao Pai, mediante o Cristo. Continua conosco, ó Deus, na pregação desta palavra. Abre os olhos e ouvidos de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é A Rejeição de Cristo e o Juízo sobre a Incredulidade Endurecida. A rejeição de Cristo e o juízo sobre a incredulidade endurecida. Meus irmãos, Jesus estava em Cafarnaum, cidade importante da Galileia, no momento em que instrui o povo, e em especial seus discípulos, sobre o reino de Deus. Jesus mostrou como o reino é recebido. Parábola do semeador. Jesus explicou que o reino convive com o mal até o juízo final. Parábola do joio. Que o reino começa pequeno, mas cresce muito. Parábola do grão de mostarda. Jesus instruiu que o reino age de forma invisível, mas poderosa. Parábola do fermento. O reino é de valor incomensurável, ou seja, magnitude, está falando de quantidade, e incomparável, unicidade, qualidade. Ou seja, ele falou isso na parábola do tesouro escondido e na parábola da pedra de grande valor. Jesus ensinou que o reino terá juízo final. Parábola da rede. Também ensinou que o reino cumpre
e amplia a revelação. Parábola do escriba instruído. Ou seja, Jesus Cristo instrui o povo através de parábolas sobre o reino dos céus, que já está presente, cresce de forma invisível e poderosa, e é recebido de maneiras diferentes, tem valor supremo e culminará, melhor dizendo, em juízo final. Atenta aqui, meus irmãos, preste atenção, que perfeição! O belo, meus irmãos, tão discutido no campo da filosofia, com homens afamados na história, nas ciências e na própria filosofia, estudaram o que é o belo. Homens como Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Schopenhauer, dentre milhares de outros, buscaram compreender o belo, mas por fontes que só tinham vestígios do belo, só fragmentos do belo, na natureza, no homem, nas ideias, no pensamento, na razão, no que eles chamam de espírito. Então, eles pegavam o belo nessas nuances. Isso nos leva a entender, meus queridos irmãos, que esses homens se assemelham aos homens confrontados por Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Preste atenção agora. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles negaram e se negam ao belo, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a redenção. E aqui está o ponto. Observem, analise bem a construção dessas parábolas, dos ensinos de Jesus, nesse capítulo 13. Primeiro, entra-se no reino. Primeiro é necessário entrar-se no reino, a parábola do semeador. Entrou no reino, há o conflito no reino, o joio e o trigo. Para ter o conflito no reino, é preciso primeiro entrar no reino. Não se tem conflito antes de entrar no reino, não faz sentido. Depois do conflito do reino, o que é que acontece? Há um crescimento do reino. Só cresce depois do conflito. É a parábola da mostarda e do fermento. Depois que cresce, a pessoa compreende o valor do reino, que é a parábola do tesouro e da pérola. Depois que ele compreende, depois que ele cresce, como nós aprendemos, falamos de manhã, é progressivo. É que nem subir uma ladeira de bicicleta. Não para, não pode parar. Chega à consumação do reino, que é a rede, fim escatológico. Mas preste atenção, depois do fim escatológico tem uma outra parábola, que nós, lembro bem que quando falamos que era mais uma parábola, que não estava com o termo parábola. Talvez seja por isso aqui, que depois do fim escatológico, que depois da palavra da rede, Cristo apresenta uma outra parábola, que é instrução sobre o reino do escriba versado. E aí esse escriba versado, quando ele instrui, ele consegue mais uma alma, e essa alma entra no reino, parábola do semeador, e recomeça tudo de novo. Então, veja como isso é belo, é contínuo, é eterno. O ciclo recomeça. Aqui está uma expressão do belo. As parábolas não foram aleatórias, não foram por acaso, mas foi conduzida pela soberania de Deus, contendo ortodoxia e ortopraxia, tudo isso ao mesmo tempo. Como é surpreendente, pois ao mesmo tempo que instruía o seu povo sobre o reino, excluía os que não são seu povo, pois não compreendiam o significado das parábolas, e nem lhe eram explicadas, mas somente aos discípulos. Mas, meus irmãos, ao finalizar as parábolas acerca do reino em Cafarnaum, Jesus retira-se dessa cidade e vai anunciar o evangelho às outras cidades. E por que ele fez isso? Porque foi para isso que ele veio. Conforme muito bem diz no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 23. Então, meus irmãos, o Senhor está em peregrinação por todo Israel, pregando a boa nova, e por amor aos seus conterrâneos nazarenos, volta à cidade que cresceu para instruí-los acerca da vida eterna.
Meus irmãos, nesse dia que Jesus chega em Nazaré, ou melhor, no dia que ele vai instruir Nazaré, não era um dia qualquer, era um sábado. Quem vai falar isso muito bem é no livro de Marcos. É um sábado, e não havia sacrifícios na sinagoga, nós sabemos disso, pois só era permitido oferecer sacrifício ao Senhor no templo de Jerusalém. As sinagogas, cujo nome significa reunião, surgiram após o retorno do cativeiro babilônico. Só para a gente ter uma análise histórica da sinagoga. Elas nasceram da necessidade do povo se reunir, pois estavam sedentos por adorar a Deus. Na última pregação que nós trouxemos, falamos do Salmo 137, nós falamos desse desejo que eles tinham pelo culto. E por causa dos custos e das dificuldades da viagem até Jerusalém, e pelo desejo do povo se reunir para adorar com mais frequência do que apenas nas 3 festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, como está em Deuteronômio 16, surgiram as sinagogas. Assim, pelo menos todos os sábados, os judeus distantes de Jerusalém, porque os próximos, obviamente, iriam para o templo, se reuniam nas sinagogas espalhadas pelo país, para ler e meditar na lei de Deus, cantar os salmos e orar. Então, sendo Jesus conhecido como um mestre da lei, porque Jesus assim o era conhecido, o presidente daquela reunião deu a palavra a Jesus, e ele passou a ensinar. E meus irmãos, vejam bem, observem, como aquele povo de Nazaré, uma cidade de má reputação, insignificante, desprezada, o próprio Natanael, em João 1,46, questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, como é que esta cidade, como é que essa sinagoga se alimentava da lei de Deus? Como deveria ser precário, meus irmãos? Se em Jerusalém, no templo, os ensinos dos grandes rabinos e escribas já eram um ensino raso e vazio, imaginem em Nazaré. Imaginem em Nazaré. Em meio a esse tipo de ensino, Jesus os instruiu. Em meio a esse ensino tão precário, Jesus instrui aquele povo. Eis aí uma mudança da água para o vinho. Assim como foi em Caná. Assim como o povo de Caná se maravilhou com aquele vinho miraculoso. Os irmãos sabem que ficaram surpresos. Como é que pode você dar o melhor vinho no final? Normalmente dá o melhor vinho no início. Então o povo de Caná ficou abismado, assustado. Mas aqueles nazarenos se maravilhavam ainda mais, pois bebiam água com açúcar. E de repente tomaram um vinho da melhor safra. E esse vinho era a pregação da boa nova do Evangelho, feita pelo próprio Verbo, por Jesus Cristo. Assim surge, meus irmãos, o maravilhamento daqueles nazarenos, surpresos com tanta profundidade escriturística, com tanta sabedoria, que tinham tudo para reagir espiritualmente, mas eles reagem pela carne. Percebemos que essa reação se dá por causa da inveja. Pecado esse que é uma manifestação dos pecados contra a segunda tábua da lei moral de Deus. A inveja, ela é manifestada na quebra da segunda tábua. Isso porque eles eram familiarizados com Jesus. Viram Jesus desde a tenra idade, brincando, ajudando o pai nos afazeres da carpintaria. Eles tinham familiaridade com Jesus. É bem verdade, não tem como negar. Mas essa familiaridade, meus irmãos, era superficial. Era meramente ocasional. Eles desprezavam Jesus desde quando era uma criança. Imagine, meus irmãos, desprezar uma criança, seja ela quem for. Seja ela um pecador, como qualquer uma criança. Mas é terrível desprezar uma criança. Agora imagine desprezar o próprio Jesus. Jesus, ao pregar o Evangelho em Nazaré, em uma cidade que sempre o rejeitou, sempre o desprezou, sempre o olhava de canto de olho, pregar nessa cidade é o maior exemplo de oferecer outra face. Ao pregar o Evangelho, Jesus está dando outra face.
é o maior exemplo de amar os que o odeiam. E assim, Jesus o faz, mostrando não somente na ortodoxia, mas na ortopraxia, como é o viver e o ser cristão. Então vem aí, meus irmãos, uma rejeição. Vejam, não foi mera indiferença, não foi indiferente, aquele povo não foi indiferente a Cristo, não foi tanto faz, se ele pregar, se ele não pregar, tanto faz. Não foi isso, foi uma clara e profunda rejeição. O texto paralelo de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, nos traz um elemento novo, que não está aqui em Mateus 13, um elemento novo de rejeição, não mencionado aqui por Mateus, que é a rejeição ao conteúdo do ensino de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 2, os irmãos podem dar uma olhada, está registrado que os nazarenos disseram: de onde vêm a estas coisas? Com essa frase, eles não estão rejeitando, com essas frases, melhor dizendo, eles estão rejeitando o ensino de Jesus, seu conteúdo, seu conhecimento, os assuntos tratados, a facilidade de citar as Escrituras, tudo de forma impactante. Eles rejeitam isso daí. Temos alguma ideia, meus irmãos, do conteúdo do sermão de Jesus? De quão profundo era? Temos alguma ideia? Conseguimos alcançar? O verbo se fez carne, verbalizando-se. Imaginem quanta profundidade deve ter sido, com certeza foi. Quanta simplicidade, quanta verdade puríssima. Jesus, obviamente, foi único, principalmente na sua homilética, ou seja, na sua retórica de pregação. Imagine como deveria ser a pregação de Jesus. Se uma pregação de uma pessoa usada por Jesus impacta, imagine o próprio verbo, meus irmãos, minhas irmãs, o próprio verbo pregando. Então depois, eles rejeitam a didática de ensino de Jesus. E como é que eles rejeitam? Quando eles dizem: de onde lhe vem esta sabedoria? Aqui, além do conteúdo puro, eles também rejeitam sua didática, sua sabedoria. Jesus não é somente o verbo encarnado, meus irmãos, ele é a própria sabedoria de Deus na íntegra, totalmente. Não há uma só palavra, uma só letra, um só acento, um tio ou cedilha que Jesus tenha pronunciado que não tenha sido revestido da sabedoria de Deus. Mas eles também rejeitaram. Não somente rejeitaram o conteúdo, nem a sabedoria, nem a didática de Jesus. Eles rejeitaram também os atos de Jesus. E eles rejeitaram quando disseram: e esses poderes miraculosos? Aqui são as ações de Jesus. Não somente seus argumentos, sua fala, mas sua ação, suas atitudes que são rejeitadas. Jesus chega à sinagoga, respaldado também por seus milagres, feitos antes do sábado. Então Jesus chega respaldado por suas obras. Da mesma forma que sabiam que Jesus era um mestre, também sabiam dos milagres de Jesus, em especial os que aconteceram naquela região da Galileia. Por exemplo, antes desse episódio, temos expulsão de demônios na sinagoga de Cafarnaum, cura da sogra de Pedro, tempestade acalmada no mar da Galileia, paralítico descido pelo telhado, mulher do fluxo de sangue, entre outros milhares e milhares de milagres, e muitos deles não registrados nas Sagradas Escrituras. Esses que eu falei foi alguns do que aconteceram na região da Galileia. Só para os irmãos terem uma visão um pouco mais clara, existe a região da Galileia, o mar da Galileia. Cafarnaum está ao norte de Nazaré, bem próximo, litoral ao mar da Galileia, e Nazaré está um pouco mais afastado, mas tudo ali na região da Galileia. Então, depois deles rejeitarem os argumentos de Jesus, a didática de Jesus, depois de rejeitarem os milagres de Jesus, a prática de Jesus Cristo, eles não se dão por vencidos. Eles rejeitam a pessoa de Jesus. Observem aqui, meus queridos irmãos. Observem. Nos debates,
nos debates em geral, qualquer ele, debate, vamos ter provavelmente muitos debates agora, que estamos em ano de eleição, quando um dos debatedores falta argumentos para confrontar ideias e ele está sendo massacrado pelo seu opositor, normalmente, seja de forma desesperada ou consciente, aquele que está sendo derrotado no debate direciona seu ataque não mais para as ideias, nem para as práticas, mas para a pessoa e tenta desqualificá-la, para assim validar seus argumentos. Então, ataca a pessoa, mas você também, você não presta, você também não cheira bem, você é uma pessoa... Então, começa a criticar quem? Não mais as ideias, está perdendo, começa a criticar a pessoa. É o que em latim se chama argumentum ad hominem. Então, argumento ad hominem, ou seja, vai argumentar contra o homem, contra a pessoa. Então, preste atenção. Olha que coisa interessante. Jesus não estava debatendo com eles. Jesus debateu no decorrer do seu ministério com fariseus. A Bíblia apresenta Jesus debatendo com escribas, Jesus debatendo com os herodianos e tantas outras pessoas. Mas aqui a Bíblia não mostra que Jesus estava debatendo. Jesus estava pregando a boa nova. Jesus estava fazendo o que ele mais fazia, mais do que os milagres, mais do que os debates. Jesus estava pregando o Evangelho. Então, por que eles partem para o argumento ad hominem? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, por que eles partem para esse argumento, sendo que Jesus não estava debatendo com eles. Vejam, acompanhem comigo, Romanos capítulo 2, versículo 15, e já fica engatilhado aí Romanos 1, 21. Em Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, dentro dele há uma voz que aponta o erro. Então ele estava ali falando da prática de Jesus, da pregação de Jesus, e a sua consciência martelou. Então. E ele começa a se agoniar. Veja Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes. Ou seja, todos os ímpios sabem a verdade, mas reprimem, gerando uma culpa interna. Agora imagine esses nazarenos. Imagine como estavam esses nazarenos. Vejam aí outro texto sagrado, que é João 3, versículo 19, e a primeira parte do versículo 20. João 3, 19 e a primeira parte do versículo 20. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O ímpio, meus irmãos, evita a luz, porque sabe que está errado, e há uma consciência que o acusa. Em especial, aqueles nazarenos que são acusados por suas próprias consciências há mais de 30 anos. Há cerca, melhor dizendo, de 30 anos. Aqui a consciência daqueles nazarenos estão o acusando. E também, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a parte A, dizem: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Então, eles perturbado internamente em suas consciências. Suas consciências os aprisionam. Então, eles debatiam não com Jesus. Percebam, os nazarenos não debateram com Jesus. Eles estavam debatendo com a sua própria consciência. E estavam sendo derrotados por ela. Por isso, para reprimir a si mesmo, para rejeitarem a pessoa de Jesus Cristo, fazem acusações ad hominem. O seu maravilhamento os acusavam. E eles tinham que aplacar esse maravilhamento em relação às mensagens e aos milagres de Jesus. Então, o que é que eles fazem? Tentam desqualificar a pessoa de Jesus. Observem o texto de Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria,
E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Assim eles acusaram a simplicidade, a humildade de Jesus. Jesus não era filho de um grande rabino ou um grande escriba, era filho de um carpinteiro. E carpinteiro, um carpinteiro anônimo, não era um carpinteiro em destaque. Mas atentem, meus irmãos, atentem para isso que está implícito nesses versículos. Se você observar as genealogias da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre a descendência é do pai e não da mãe. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim se segue. Eventualmente, mulheres que se destacaram de alguma forma na história da redenção e são citadas na genealogia, como por exemplo, nós temos Raabe, Ruth e Maria. Mateus, ao analisar a genealogia de Jesus, que ele inicia em Abraão, ele conclui da seguinte forma, vejam: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1, 15 e 16. Vejam, Mateus honra a Cristo ao mostrar a genealogia, partindo de Abraão, o pai da fé, o pai de Israel, e vai até José, pai adotivo de Jesus. Haja vista que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, como nós bem sabemos. Assim, os judeus, ao se referirem à filiação de um homem, sempre citam o nome do pai e não da mãe. Porém, meus irmãos, eles de forma cínica, perversa, perguntam se não é o filho do carpinteiro e depois trazem o nome de sua mãe e não o nome de seu pai. Eles não falam, não é filho do carpinteiro, ele não é filho de José? Mas não, eles cinicamente falam, não é filho do carpinteiro, sua mãe não é Maria? O texto diz, não se chama sua mãe Maria? Sabe por que eles fazem isso? Sabe por que, meus irmãos, eles fizeram isso? Porque eles deram ouvido à fofoca sobre a primeira gravidez de Maria e de seu filho, entre aspas, ilegítimo. Eles tratavam Jesus como um bastardo. Vejam, João capítulo 8, 41, a parte B. Ao replicar Jesus, que chamava os fariseus de filho do diabo, pois intentavam matá-lo, eles respondem a Jesus dizendo, nós não somos bastardos. Não foi, eles não falaram isso de forma aleatória para Jesus. Eles queriam ferir Jesus, fazendo uma alusão ao fato de Maria aparecer grávida, sem que José tenha sido o autor do fato. No versículo 29 do capítulo 9 de João, os fariseus dizem, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Nós não sabemos. Obviamente, meus irmãos, que eles sabiam que Jesus tinha sido criado em Nazaré. Eles sabiam. Isso é óbvio. Mas ao dizer que não sabemos de onde é, eles estão dizendo, este aí, não sabemos quem é, não sabemos quem é seu pai, não sabemos quem é sua família, nem sabemos se é um israelita. Não sabemos, não temos nem ideia se ele é um filho de Deus. Então, ao usar a expressão filho de Maria, eles estão dizendo que Jesus é conhecido de toda a cidade, porque a cidade é pequena, então ele é o filho de Maria, Maria ali. Mas ao mesmo tempo estão diminuindo Jesus ao grau mais baixo, chamando-o de bastardo, como argumento para desautorizar tudo quanto Jesus está pregando, bem como a forma incrível como ele está fazendo as coisas, não só as pregações, mas os seus milagres. Depois de chamá-lo de bastardo, depois de desqualificá-lo, citam os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, como sendo também pessoas, homens simples, desconhecidos, conhecido como hoje Zé Ninguém, então qualquer um. Homens sem instrução, sem posses, sem títulos, sendo Jesus um deles, sem qualquer nobreza, posses ou títulos intelectuais. Eles acharam pouco
desqualificar Jesus, desqualificar seus irmãos, também citam as irmãs de Jesus, como sendo moças conhecidas da cidade, porém moças insignificantes, cujos nomes nem são mencionados. Em outras palavras, a família de Jesus é uma família simples, pobre, sem qualquer evidência dentro da comunidade de Nazaré. Então, Jesus era simples demais. Além de ser de uma cidade insignificante, a família dele era diminuta dentro da importância social da insignificante cidade de Nazaré. Nós aprendemos aqui, o pastor já pregou algumas vezes, e que ele fala da humilhação de Jesus. Jesus é Deus e se fez carne. Isso é uma humilhação. Mas se ele se fizesse carne, meus irmãos, e fosse um rei poderoso, um estadista poderoso, um rei com poderes, ainda assim seria uma grande humilhação. Seria uma grande humilhação. Mas ele foi criado numa cidade insignificante. E dentro dessa cidade insignificante, ele era de uma família irrelevante. Quanta humilhação. Nós não temos ideia do que isso quer dizer. Então eles falaram assim: este filho de Maria, abrindo parênteses, para eles Maria era uma adúltera, porque se não é filho de José, eles entendem que era filho de outro homem. Então ela era uma adúltera. Então eles falam: esse filho de Maria se acha no direito de vir à sinagoga e pregar com essa autoridade toda? Que é isso, minha gente? Que mundo é este? Um qualquer vir assim, ainda mais um bastardo. Por isso, no início do versículo 57 de Mateus, capítulo 13, disse: e escandalizavam-se nele. Ou seja, se sentiram ofendidos por quem Jesus era, pelo que Jesus pregava, pelo que Jesus fazia, e suas consciências eram marteladas. Depois de tudo isso, depois de toda essa humilhação, Jesus responde a toda esta reação. E a primeira resposta foi responder aos críticos. Naquele sábado, na sinagoga de Nazaré, os ouvintes ouviram verdades nunca escutadas. Lembramos que eles tomavam o quê? Água com açúcar. Não tinha nenhuma frutinha, era só água com açúcar. Depois tomou um vinho da melhor safra. Deve ter prejudicado, doído o estômago dele, viu? Então, os ouvintes ouviram verdades nunca escutadas. Eles ouviram um ensino pronunciado com perfeição absoluta, pois veio da boca do próprio Deus. Então, Jesus lhe responde de forma ampla, dizendo que a sua desonra era tríplice, pois vinha dos seus concidadãos, dos nazarenos, da sua família maior, tio, tia, primo, avós, que certamente estavam na sinagoga, e se ajuntaram ao coro de críticas, e da sua família de casa, incluindo irmãos e mãe, que certamente também estavam na reunião daquela manhã. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, conterrâneos, e na sua casa, familiares. A segunda resposta de Jesus foi realizar poucos milagres. Jesus realizava milagres e curas em pessoas. Jesus realizava milagres e curas em pessoas com fé. Alguns exemplos de milagres que Jesus realizava em pessoas com fé. A mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: filha, tua fé te salvou. Centurião, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Também disse que nem mesmo em Israel achou uma fé semelhante ao do centurião. Os dois cegos, Jesus disse: faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, Jesus curava aqueles que tinham fé. Mas, preste atenção, meus irmãos, Jesus também realizava milagres e curas em pessoas sem fé. Sabiam disso? Jesus também curava pessoas que não tinham fé. Vamos também 3 exemplos. Filho da viúva de Naim, depois os irmãos pesquisem. Jesus age por compaixão, ressuscita sem qualquer pedido de fé. Cego de nascença, ele não pede cura, não expressa fé antes. Jesus toma a iniciativa e a fé vem depois e não antes.
E este último, irmão, que eu vou falar aqui agora, é o mais emblemático e mais forte de todos, na minha leitura, pelo menos, que tem na Bíblia. Sabe de quem? A orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Malco era parte do grupo que foi prender Jesus. Não há fé nenhuma ali. Muito possivelmente hostilidade. Mesmo assim, Jesus cura. Neste caso de Malco, meus irmãos, imagino eu que ele não era de Nazaré. Pois se fosse, era bem provável que ele engolisse a sua própria orelha para tentar impedir Jesus curá-lo. Se ele fosse de Nazaré, quando a orelha caísse no chão e ele visse Jesus vindo, ele pegava e engolia. Porque era assim que o povo de Nazaré estava agindo. Aqui, meus irmãos, apresentando isso aqui, que isso é muito atual. Jesus curava quem tinha fé e também quem não tinha fé. O que isso nos traz para o dia de hoje? Se desmonta esses charlatões, esses mentirosos, esses hereges, esses enganadores, que prometem cura a alguém, e quando essa pessoa não é curada, os charlatões dizem: você não foi curada porque não teve fé. Estamos vendo aqui que a própria Bíblia está dizendo para esses charlatões mentirosos de hoje que eles são falsos profetas. Meus irmãos, há um princípio espiritual aqui que não pode passar despercebido. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade diante de Deus. Nazaré rejeitou Cristo, e isso já é gravíssimo. Mas, e Cafarnaum? Vamos trazer Cafarnaum à nossa pregação. E Cafarnaum viu mais, ouviu mais, presenciou mais, e ainda assim permaneceu incrédula. Por isso, o juízo sobre Cafarnaum será ainda mais severo. Não basta ter acesso à verdade, não basta ouvir bons sermões, não basta estar perto de Cristo. Se não houver arrependimento, toda essa luz se transforma em condenação. E isso nos atinge diretamente, meus irmãos. Porque quem vive dentro de uma igreja fiel, como nós, não está em Nazaré, está em Cafarnaum. Está cercado de luz, de palavra, de verdade. Se ainda assim endurece o coração, o juízo será maior. Mas em Nazaré, como está escrito, Jesus não fez ali muitos milagres. Ele não fez muitos milagres, meu irmão, preste atenção. Não porque lhe faltasse poder, mas porque ali havia rejeição endurecida. Se em Cafarnaum houve muita luz rejeitada, em Nazaré houve desprezo direto pela pessoa de Cristo. Porém, se Jesus fazia milagres e curas, independentemente de fé, da fé das pessoas, sendo Cafarnaum um grande exemplo disso, porque em Nazaré não se realizou muitos milagres, já que em Cafarnaum tinha muitos que não tinham fé em Jesus, e Jesus fez milagres. Então não foi somente por não ter fé, não foi somente por não ter fé. A incredulidade deles não apenas impediu que buscassem a Cristo, mas revelou um coração tão endurecido, mas tão endurecido, que não havia disposição para receber sequer os benefícios físicos da cura. Então, eles não buscavam Jesus para serem curados, eles se recusavam a ser curados. Eles desprezavam Jesus, e o desprezavam desde mesmo antes de nascer, quando chegaram aos ouvidos dele que Maria estava grávida. Atentem aqui, meus irmãos, isso é deveras importante. O capítulo encerra: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas, como já falamos, vamos repetir, Jesus curou muita gente que não tinha fé, ou seja, que era incrédula. Então, e agora, como é que a gente resolve essa equação? Só que nesse caso, o contexto e a palavra no original deixam claro que não é uma simples incredulidade. Não é uma incredulidade. Eles não dizem: eu não acredito que ele possa me curar, mas se quiser tentar, eu não acredito que ele é poderoso, mas eu estou aqui aleijado, né? Se quiser, cure, mas não confio. Sabe o que eles provavelmente disseram? Eu não acredito que ele cura, eu não quero ser curado por ele e não serei curado, e ponto final. Não era uma simples incredulidade. Era descrença ativa, rejeição deliberada, resistência à verdade conhecida, dureza de coração. Assim, sua incredulidade era tão grande
que se negavam a qualquer benefício, qualquer dele, mesmo benefícios mais perceptíveis aos olhos humanos, exceto alguns poucos que foram até ele para serem curados. Algumas aplicações, meus irmãos. Familiaridade e incredulidade. Sempre que Deus usa alguém do próprio lugar, conhecido, simples, cuja família também simples e toda conhecida, alguém familiar, as pessoas têm dificuldade de reconhecer que Deus possa usar alguém tão simples para realizar coisas grandiosas. Isto é, a familiaridade, ela gera incredulidade. Então, o pregador precisa ir embora. No texto paralelo de Marcos, diz que Jesus foi para as aldeias circunvizinhas. Jesus saiu dali e foi embora, foi para as aldeias circunvizinhas. Meus irmãos, atenta aqui, tem gente aqui nesta igreja local, e não são um ou dois, que saiu de sua terra natal, de seus familiares, e isso não foi fruto do acaso, não foi fruto das circunstâncias econômicas ou sociais, foi fruto da mão de Deus, que retirou de suas Nazarés e de seus conterrâneos, vizinhos e familiares, e os conduziu para Cafarnaum. Não a Cafarnaum do coração endurecido, mas a Cafarnaum cercada de luz, palavra e verdade. E Cafarnaum aqui, meus irmãos, não estou falando da cidade, mas estou falando da igreja local. Sempre se perguntem, quando há mudanças e deslocamentos, qual o motivo? Não perguntem, é um emprego bom? Eu estou saindo por causa do concurso? Eu estou saindo porque minha empresa faliu aqui, eu vou procurar um lugar melhor. Não, isso, quem pergunta isso é o ímpio. É o ímpio se preocupa. O ímpio, quando vai fazer uma mudança, ele vai perguntar isso. Será que minha família vai estar bem assistida ali, com uma boa saúde, uma boa educação? Não, quem fala isso é o ímpio, meus irmãos. Cuidado quando você tiver o mesmo pensamento do ímpio, ainda que seja um pensamento aparentemente bom. Então, sempre se perguntem, quando há mudanças, qual o motivo? É honra a Deus ou desonra? É preservação ou condenação? Você está indo em busca de uma igreja fiel ou você está indo para satisfazer seus desejos? Por desonrar o pregador, as pessoas de perto não procurarão, não ouvirão. E Deus não lhes falará, nem as salvará. Em outras palavras, não haverá o milagre do novo nascimento entre as pessoas. E muito provavelmente essas pessoas são pessoas religiosas, que sempre vão à igreja local. Essas que rejeitam o servo fiel. Ouvem pastores liberais, ecumênicos, abrindo parênteses, muito importante, estamos em uma época ecumênica, onde romanos e evangélicos estão falando a mesma coisa. Cuidado quando você estiver falando a mesma coisa dos papistas. Como os de Nazaré, iam às sinagogas, ouviam os rabinos e mestres sem compromisso com a palavra de Deus. É a mesma coisa, ou seja, são pessoas que parecem vivas, mas estão mortas, conforme Apocalipse 3:1. Um pregador fiel, meus irmãos, e vejam, quando eu falo um pregador fiel, eu não estou falando do pastor, do presbítero, ou de um diácono, ou do homem, só o homem, não, estou falando de homem, de mulher e até mesmo de crianças. Então, um pregador fiel vai estar sempre como Jesus, intentando pregar, buscando falar da palavra de Deus, conversar sobre Cristo. A maior alegria de um servo fiel, de um pregador, é falar sobre Cristo, é conversar sobre Cristo, para a glória de Cristo. A palavra de Cristo, sobre sua palavra, mas vai perceber que as pessoas, aquelas mesmas que estão nas igrejas e são seus familiares, que elas não irão querer falar. Elas não irão querer falar sobre Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, elas não vão dizer, não, eu não quero ouvir isso não. Não, porque elas também parecem vivas, né? Então elas não vão assim, não, eu não quero, não. Mas elas vão criar dificuldades, vão criar barreiras. E você que tem uma mente espiritual, você tem que enxergar isso. Você tem que conseguir perceber isso. E assim, meus irmãos, o maior milagre que existe, que é o milagre da salvação, não se realizará.
Meus irmãos, pregue, ensine, converse sobre Deus, sobre Jesus, o reino, sua palavra, em tempo e fora de tempo. Mas tenham cuidado. Por isso que eu falei, vocês têm que julgar claramente, porque tenham cuidado para não jogar pérola a porcos. Jesus foi fiel ao Senhor e foi rejeitado pelos seus. Isso, meu irmão, eu trago para que você não queira ser um agente duplo. Agente duplo. Alguns filmes aí hollywoodianos mostram aquele agente duplo que, na época da Guerra Fria, trabalhava para a CIA, também trabalhava para a polícia, a KGB russa. Então, era conhecido agente duplo. Ou seja, ser um pouco fiel ao Senhor e menos rejeitado. Ou seja, não concorda com os ensinos, mas se curva às práticas contrárias à lei de Deus. Não, mas é o costume aqui, né? Eu estou vendo aqui, é o costume deles, é a tradição aqui dessa família, que eu estava antigamente, vou servir. Pensando que talvez assim ganhe seu familiar. Talvez o familiar fale, olha, ele foi tão sensível, né? Ele não aceita, mas participou aqui da mesa com a gente, então eu vou... Não, irmão, não vai acontecer isso. Você não vai ganhar ele assim, não. Pelo contrário, você só vai ajudá-lo a manter o coração endurecido. Ore por todos, meus irmãos. Oremos por todos. Inclusive por aqueles que resistem ao Evangelho. Entre aqueles que desprezavam Jesus, estavam seus irmãos. Notadamente, Tiago e Judas, mas todos os outros, inclusive a sua mãe. Sua incredulidade, em especial aqui, de Tiago e Judas, mas dos outros também, é a mesma de Nazaré. Por dois motivos bíblicos. O primeiro, o contexto de Mateus 13, 53 e 58, mostra que eles estavam lá, naquela reunião. Por isso ele falou que não terá honra os da sua casa. Então eles estavam lá. O segundo motivo, como também é o significado da incredulidade deles. A Bíblia apresenta dois tipos de incredulidade. E a mesma deles é dos nazarenos, como está lá em João 7,5, que diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. No original, como eu falei agora, esta falta de fé é a mesma dos nazarenos. É uma falta de fé resistente. Eles resistem, eles seguram. Tiago, irmão de Jesus, mesmo com essa incredulidade, foi convertido e se tornou um dos principais líderes da novel Igreja de Jerusalém, além de ser autor de um dos 66 livros da Bíblia, assim como Judas, o outro irmão de Jesus. Então vejam, meus irmãos, Deus converteu os irmãos de sangue de Jesus que não criam, João 7,5, ironizavam e desafiavam, João 7, 3 e 4, julgavam como louco, Marcos 3, 21, e tentam controlá-lo, Marcos 3, 31. Eles não criam, desvalorizavam e resistiam, mas pelo sangue de Jesus, todos foram convertidos. Isso mostra que Deus pode converter, isso mostra, meus irmãos, que Deus pode converter seus irmãos, seus pais, suas filhas, seus filhos, todos os seus familiares e seus conterrâneos. Então, ore por eles, clame por eles, confiando e descansando em Jesus Cristo, pois o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios 15, 29. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Só lhe deu glória.